Olá, querido aluno, professor Raul Alves com você aqui, dentro da nossa disciplina de Informática para Concurso Público, ok? E hoje falaremos sobre um tema muito importante que é software, tá bom? Fique à vontade para mandar mensagem, tirar alguma dúvida. E hoje, pessoal, falaremos sobre alguns pontos relacionados a software, tá? Falaremos sobre conceito de software, falaremos sobre categorias de software, falaremos sobre os tipos de software, tá? Então fica ligadinho aí nessa aula para você entender o que é que esses assuntos têm de importante e como a banca ou as bancas trazem ele nas nossas provas, tá? Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de software, ok? O que é software? É um grupo, é um agrupamento de comandos. Quando a gente fala de comando, pessoal, a gente está falando aqui de... Opa! A gente está falando aqui de programação, tá? Programação. Que é a área da tecnologia que cria programas, que cria softwares, tá bom? Agrupamento de comandos escritos em uma linguagem de programação. O que é linguagem de programação, pessoal? Nós temos, por exemplo, linguagem de programação Java, nós temos linguagem de programação muito famosa atualmente, que é o Python. Nós temos linguagem de programação, deixa eu ver aqui, o HTML, ok? Que nos ajuda a criar páginas online, constitui a parte lógica de um equipamento. Lembrem que nós temos no sistema computacional, e aí tu não vai esquecer isso, nós temos o usuário, que somos nós temos o hardware, que é a parte física, e nós temos o software, que é a parte lógica. A união desses três elementos forma um sistema computacional. O software está relacionado à parte lógica, ok? Lógica. A parte da informação, ok? Também podemos dizer que é a parte não palpável de um equipamento de informática. O hardware a gente pode tocar, você pode pegar. O software não, tá? Então, o software é a parte lógica do sistema computacional. O software é um agrupamento de comandos, tá? E aqui também pode aparecer para você dentro de um contexto relacionado a uma palavrinha que a gente sempre escuta atualmente. Algoritmo. Algoritmo, que é um conjunto, uma sequência lógica de passos, tá bom? Ok? Vamos lá. Software é aquilo que podemos xingar, mas não podemos chutar. Lembra dessa brincadeira? Por que que a gente não pode chutar o software? Porque ele não é palpável, pessoal, tá? Lembra que lá o hardware a gente pode chutar, porque eu pego no hardware, eu toco nele, tá? É a parte física, mas o software não. Inclusive, eu só consigo interagir com o software através do hardware, tá? Ok? Então, eu só posso xingar o software, porque ele não é palpável, tá bom? Vamos lá. Categorias de software. Categoria de software, sistema. Sistema é essencial para que o equipamento funcione. Exemplo, Windows 10, iOS, Android, Linux. Vamos lá. Quando ele fala sistema aqui, ele está falando do sistema operacional. Sistema operacional é o software, o quê? Primário ou secundário? Software primário. É o software mais importante do teu computador, ok? É um software essencial, tá? A primeira coisa que você observa quando liga um computador, por exemplo, quando liga um celular, após o sistema de boot, que é o que inicializa o equipamento, é abrir o sistema operacional. No teu celular, o sistema operacional dele, por exemplo, é o Android ou o iOS. No teu computador, é o Windows 10, o Windows 11, que é o que nós temos atualmente.
E também temos aí figurando o Linux, tá? Um software concorrente do Windows e que está aí disputando essa vaga como software principal primário para computadores, tá bom? Computadores domésticos, porque computadores servidores o Linux já domina, tá bom? Então não esquece, sistema operacional ou software primário, tá? Categoria de software de aplicação. No decorrer da aula e na resolução das questões, eu vou explicando para você outras características aí do software primário, não se preocupe, tá bom? Quando eu tenho aqui, quando eu falo de software aplicação, pode aparecer na tua prova com o seguinte nome também, tá? Com o nome de aplicativo. Ou app. App. Tá bom? Utilizados na execução de tarefas específicas. Então, presta atenção. Se o sistema operacional tem uma execução geral da máquina, quer seja o controle de todos os equipamentos que compõem aquele computador, o controle e administração de todos os softwares que compõem aquele computador, tá? A aplicação ou o aplicativo tem uma aplicação específica. Por exemplo, editar texto. Por exemplo, editar e controlar planilhas. Por exemplo, apresentações eletrônicas. Por exemplo, e-mail. E aí por diante. São ações específicas para resolver problemas e necessidades específicas, tá? E aqui nós temos, exemplificado para você, nós temos, por exemplo, o Word, que é o editor de texto da Microsoft. Nós temos o Excel, editor de planilhas eletrônicas da Microsoft. Nós temos o Google Chrome, que é um navegador, um programa de acesso à internet. Nós temos aqui o extinto Internet Explorer. Nós temos o Thunderbird, que é um gerenciador de correio eletrônico ou e-mail, tá? Lembrando que o Internet Explorer, aquelezinho azul ali, foi substituído pelo Microsoft Edge, que é o navegador atual da Microsoft, tá bom? Beleza? Vamos lá. Tipos de software. Tipo de software. Nós temos aqui um software proprietário. O que é um software proprietário? É um software que a sua distribuição, cópia ou modificação são proibidas pelo autor, em determinado grau. É necessário pagar ou solicitar permissão para utilizá-lo. Pode ser freeware, share e trial. Vamos lá. O Word. O Word é um software, pessoal, que pertence ao pacote Microsoft Office, tá? É um software proprietário, porque pertence a alguém. Pertence a quem? Pertence a Microsoft. Então, para você usar o Windows, para você usar o Word, o Excel, o PowerPoint, você tem que pagar para a Microsoft para você poder usar. Agora, imagina só você poder revender só com autorização da Microsoft. Ok? Tá? Freeware. Em português significa gratuito. Sua utilização não necessita de cobrança e todas as funções podem ser acessadas pelo usuário, sem nenhum tipo de restrição. Porém, o usuário não tem acesso e nem pode alterar o seu código-fonte. Vamos lá. Presta atenção numa coisa, tá? Código. Código-fonte é o DNA do programa. Entenderam? É o seu projeto na sua Constituição. Só quem pode ter acesso ao código-fonte de um programa, de um software proprietário, ok? É o seu dono. Mas no caso do freeware, ok? Você não precisa pagar para usar.
Utilizar o software e modificá-lo são coisas diferentes. Cuidado com isso, tá? No freeware, estamos falando aqui do freeware. Você pode usar, a sua utilização é gratuita de todas as funções de tudo dele, tá? Mas você não pode alterar o código-fonte, não pode alterar a constituição daquele software. Beleza? Shareware. Shareware. Share significa compartilhar, compartilhamento, tá? O que é um shareware? É um software proprietário, pertence a alguém, que é disponibilizado ao usuário por um período de tempo para utilização, ou com algumas limitações em relação ao acesso de funcionalidade. Por exemplo, você baixa um software shareware, que é livremente compartilhado, tá? E você tem ali um período X para poder utilizá-lo, ok? Ou, de todas as funções que aquele software disponibiliza, você não consegue usar todas. Você consegue apenas ali utilizar algumas funções dele, tá? Ok? Você entendeu a diferença? E o que é o software trial? Esse carinha aqui. O software é disponibilizado por um período limitado ao usuário para aquele teste. Por exemplo, um software que você instala na sua máquina e ele te diz ali que você tem 15 dias para utilizá-lo. Depois desses 15 dias, ele bloqueia o acesso. Entendeu? Freeware, você pode usar gratuitamente todas as funções, mas não pode mudar o código-fonte. Shareware, você pode compartilhar ele e você vai usar por um tempo as suas disponibilidades ou vai usar parte do que ele tem para te oferecer. E o trial vai te dar um período determinado para usar tudo, para você conhecer o software, tá? E se após aquele período você quiser continuar a utilizá-lo, você tem que pagar a sua assinatura, tá bom? Vamos lá. Tipo de software. Agora nós temos o software livre, ok? Eu te falei até aqui sobre o software proprietário. Mas o que é o software livre? Onde que está essa liberdade desse software? Vamos ver? Conforme a Free Software Foundation, uma fundação para software livre, software livre refere-se à liberdade conferida aos usuários para executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Para que existe software livre? Qual é a filosofia por trás do software livre? Tá? É o estudo, tá? É vamos dizer assim, universalização da tecnologia, universalização do software. É para que nós possamos ter mais usuários desenvolvedores de software e resolvam problemas específicos da sociedade e do mercado, tá bom? Critério de software livre inclui 4 liberdades essenciais. Isso aqui é algo que você tem que decorar. Volta e meia cobrado em prova, tá bom? Liberdade número 0. Não ache estranho isso, porque na tecnologia o primeiro número não é o 1, o primeiro número é o 0, tá? Então, liberdade número 0, executar o programa para qualquer propósito. Então, nós temos a execução, ok? 2, estudar o programa para entender como ele funciona e modificá-lo. Então, aqui o código-fonte ele é aberto para você modificar, adaptando a solução às suas necessidades. Você personaliza, tá? Personaliza o software de acordo com a sua necessidade, tá bom? Liberdade número 2, que é o terceiro item, redistribuir cópias para ajudar outras pessoas. Se o objetivo é universalizar, pessoal, eu tenho que ter a possibilidade ali de distribuir, tá? Eu tenho que ter ali a possibilidade de enviar para quem eu quiser esse software, para outras pessoas que queiram utilizá-las para o mesmo fim que eu, que é o estudo, a disseminação, o entendimento dele, tá bom? Liberdade 3, aprimorar o software, melhorá-lo e disponibilizar essas melhorias de maneira que a comunidade se beneficie, tá? Então, a filosofia do software livre, você pode até verificar aqui, ó, um cadeado aberto. Não é um código-fonte fechado, é um código-fonte aberto, tá? Qual é a principal característica do software livre? E aí você vai lembrar aqui de um globo, um planeta Terra,
uma comunidade internacional, universal, para compartilhar conceitos de tecnologia e aprender a respeito. Tranquilo? Agora vamos lá. Já falei de código-fonte para você, vamos aprofundar um pouco sobre isso. O que é o código-fonte? Ok? Refere-se à estrutura de um programa que corresponde a um grupo de palavras e símbolos ordenados, escritos em uma linguagem de programação, que permite que sejam executados por um computador. Esse é o conceito, pessoal. Esse é o conceito universal de código-fonte, tá? Que você pode também entender e gravar como o DNA do software, ok? A receita, por assim dizer, do software, tá bom? Na receita não tem todos os componentes que constituem aquilo ali? O código-fonte é como se fosse isso, tá? O código-fonte, pessoal, é um documento onde está escrito toda a receita do bolo daquele software. Isso quer dizer o quê? Se você altera uma informação em uma linha que seja, você altera a constituição daquele software. Você altera a constituição daquele programa. Ok? Entenderam o que é código-fonte? Tá? Não esquece mais. Agora vamos falar sobre tipo de software. Software open source. Open é uma palavra que remete à abertura de distribuição. O seu código-fonte é liberado, tá? O open source. O código-fonte é liberado aos usuários. Entretanto, sua modificação e redistribuição podem, tá? Podem ser restritas, de acordo com regras formuladas pelo desenvolvedor. Exemplo, o navegador Firefox. O navegador Firefox é escrito e distribuído pela Mozilla, ok? Mozilla, que é uma espécie de fundação de um software aberto, que no caso é o navegador Firefox, tá? Ok? Ah, você pode melhorá-lo, você pode redistribuí-lo, você pode modificá-lo? Pode, com regras, com restrições estabelecidas pela Mozilla, ok? Então, aqui eu tenho ainda um cadeado fechado, por assim dizer. Tá bom? Presta atenção. Open source, ok? Falando ainda de software, a gente resgata um tema que a gente viu na aula passada, que é a BIOS. Lembra que eu te falei da BIOS? BIOS é um sistema básico de entrada e saída, ok? É um firmware que já vem instalado na memória ROM. Lembrando que a memória ROM é o que, pessoal? É memória somente de leitura, ou memory only ready. Você só pode ler, você não pode regravar, você não pode apagar, você não pode modificar. A exemplo da BIOS, que é um chip, ok? Vou tentar desenhar um chipzinho aqui, que já vem de fábrica, gravado com firmware, que vai fazer o processo de start do teu computador. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer uma checagem do hardware e se tiver algum problema, ele vai te dar uma mensagem na tela. Por exemplo, um erro muito comum que a BIOS detecta: bateria da placa-mãe fraca, ok? Ele te demonstra ali que aquela bateria da placa-mãe está fraca e isso interfere em quê? Na inicialização de alguns softwares, na atualização da data e hora da tua placa-mãe, ok? Então, você desliga o computador, troca a bateriazinha da placa-mãe e o erro some, ok? Quando você não tem nenhum teclado conectado na placa-mãe, você liga o computador, o software, a BIOS faz o seu teste e detecta que não tem um teclado conectado e ele te avisa na tela. Tudo isso antes do que? Antes do carregamento do sistema operacional da máquina, tá? Que pode ser, por exemplo, o nosso bom e velho Windows. Tudo isso antes do Windows inicializar. E ele inicializa onde?
lá do HD. A BIOS fica onde? Um chipzinho colado, grudado, soldado na placa-mãe. Tá ok? Outras atribuições é detectar e reconhecer componentes físicos, como acabei de te explicar, conectados ao computador, tá? Para você lembrar da BIOS, para você lembrar da memória ROM, novamente, a gente faz aí a analogia ao CD. Você lembra quando a gente usava CD? E a gente usava aí, comprava um CD-R. Esse R é justamente de ROM. Quer dizer o quê? Que você poderia somente ler aquele disco se já gravado, ou se fosse um disco zerado, você gravaria ele apenas uma vez e não poderia mais regravá-lo, apenas lê-lo, tá bom? Driver. Driver eu já falei para você também na aula passada, que é um programa responsável pela realização da comunicação entre o componente de hardware e o sistema operacional. Exemplo, para utilizar a impressora conectada a um computador é necessário que o seu driver esteja instalado. Vamos lá. Eu tenho aqui, ok? O Windows instalado numa máquina. A representação aqui do monitor para você, tá? E aí, eu comprei uma impressora nova e eu conecto nesse Windows. Para que essa comunicação possa acontecer, para que possa haver essa interpretação da informação, eu preciso, através de software, instalar um driver, que é um programa que vai fazer o Windows reconhecer o hardware, no caso aqui a impressora, ok? Tá bom? Só revisando o que a gente viu aí na aula passada. E o que é um plugin? É um softwarezinho, é um programa utilizado para adicionar funções aos programas. Por exemplo, o navegador web, provendo alguma funcionalidade especial ou bem específica. Ok, vamos lá. Eu tenho aqui o Microsoft Edge, que é um navegador. É um programa que acessa a internet. Lá nele, eu acesso um site chamado YouTube. Beleza? Muitos vídeos do YouTube, antes de iniciar o vídeo propriamente dito, ele te traz uma propaganda, tá? E aí eu posso fazer o uso de um recurso de plugin, ok? Que vai o quê? Impedir essas propagandas. Então eu já tenho a funcionalidade do navegador e nela eu adiciono um plugin, ok? Que vai me realizar uma função específica. Vai acrescentar uma função ao navegador. O navegador por si só já tem a sua função de acessar a internet. O plugin, nesse meu exemplo, vai me impedir que as propagandas do YouTube inicializem e ali perturbem a minha experiência enquanto navegador, enquanto usuário. Tá bom? Ok? Agora, software navegador de web, né? Então, estamos falando de tipos de software. O que é um software navegador de web? É um programa utilizado para acessar e visualizar páginas disponíveis na internet ou na intranet, ok? Teremos uma aula específica sobre internet e intranet. Mas, basicamente, internet é a rede mundial de computadores e intranet é uma rede interna de uma empresa, de uma instituição, de um órgão, ok? Exemplo de navegadores: o Google Chrome, o Firefox, o Opera, o Microsoft Edge e o Internet Explorer, tá? Basicamente isso, basicamente isso. Mas vamos além só um pouquinho, porque teremos uma aula específica de navegadores. O que é que as bancas cobram sobre navegadores? Deixa eu ver. Atalhos no navegador, tá? Qual o atalho de teclado para realizar tal função no navegador? Por exemplo, para abrir uma aba. O que é que eu tenho que fazer no teclado? Tá bom? Deixa eu ver. Informações específicas de cada navegador. Por exemplo, navegação anônima. Será que se chama da mesma forma nos mais diferentes tipos de navegador? Tá? Cuidado para isso aí. Então, software navegador é aquele que acessa páginas da internet, tá? O que é um software compactador de arquivo? O que é compactar? É reduzir para caber, ok? Um software navegador é um software utilitário, tá? Nós temos aplicações e temos utilitários. Utilizado para reduzir o tamanho de um arquivo, agrupar vários arquivos em um só, independente do seu tipo. Ou seja, podemos compactar um só arquivo
em um só arquivo, áudios, vídeos, imagens e outros. Exemplo de compactador, o WinRAR, o WinZip, e eu posso acrescentar aqui também um muito utilizado hoje em dia, que é o 7Z ou 7Zip, tá? Só para você saber aí. Vamos lá. Eu tenho uma pasta do Windows, ok? E dentro dela, pessoal, eu tenho diversos arquivos, tá? Eu tenho um arquivo de áudio, eu tenho um arquivo PDF, eu tenho um arquivo docx, ok? Eu tenho diversos arquivos, todos nessa pasta. E essa pasta, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Essa pasta aí tem, por exemplo, 50 MB de tamanho. Quando eu jogo ela em um compactador de arquivo, ele vai zipar, ele vai compactar esse arquivo. E essa pasta, ela vai ficar, por exemplo, com 25 MB de tamanho. Isso quer dizer o quê? Eu tinha 50, reduzi para 25. Vai alterar os arquivos que estão lá dentro? Não vai alterar. Depois que eu fizer o processo de descompactar, a pasta será revelada e os arquivos estarão lá do mesmo jeitinho. Tá bom? Você entendeu? Então, o que é que o compactador de arquivo faz? Ele utiliza uma espécie de criptografia para compactar, para reduzir os arquivos. Para quê, pessoal? Para que eu diminuo o tamanho de uma pasta? Para enviar, por exemplo, por e-mail. Tá? Salvo engano, o limite dos e-mails para compactarem arquivo, para anexar arquivo é 25 MB. Então, se eu tenho uma pasta de 50 MB, eu não consigo enviar por e-mail. Com 25 eu consigo, tá bom? Próximo tipo de software, processadores de texto. Programa utilizado para criar, editar documentos de texto, formatar, tá? Além de texto, eu posso incluir imagens, eu posso incluir tabelas, eu posso incluir links, organogramas, eu posso incluir gráficos, ok? E outros recursos. Os processadores de texto que mais caem em prova de concurso público, sem sombra de dúvidas, é o Microsoft Word, da Microsoft, do pacote Office, e o LibreSoft e o LibreOffice, que é o pacote da Mozilla, tá? Do Linux, melhor dizendo, em que nele nós temos o Writer, que é o editor de texto do pacote LibreOffice. Então, o Microsoft Word é do pacote Office. E o LibreOffice é outro pacote concorrente do Office que possui aí o Writer. Esse aqui é o Word, esse aqui é o Writer, tá? Ambos são editores de texto. O que é que serve para a tua prova? Você saber as funcionalidades de cada um, tá? É assim que a tua prova te cobra. Vai depender do edital. Tem edital que traz o Word ou menciona os aplicativos do pacote Office, que é o da Microsoft, e tem editais que mencionam o pacote de aplicativos LibreOffice, ok? Tem editais que citam os dois, e aí a gente tem que estudar. Basicamente, pessoal, é a mesma coisa na prática, na funcionalidade, mas eles possuem muitas características particulares de cada um, ok? Por exemplo, o tipo de arquivo padrão gerado pelo Word é diferente do tipo de arquivo gerado pelo Writer, tá? Teremos uma aula específica também só sobre esses caras aí. Hoje nós estamos falando de software de uma maneira geral, em específico aqui das categorias de software, ok? Vamos lá. Agora, software planilha eletrônica. É um programa utilizado para realizar diversos tipos de cálculos, tá? Planilha eletrônica serve para cálculo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, que é uma palavra-chave, tá? Trabalhar com funções, gráficos, fórmulas, ok? Os exemplos que mais caem disparados em prova de concurso público. O Microsoft Excel, que pertence ao pacote Office. E no pacote LibreOffice, que é um outro pacote, nós temos o Calc. Não perde essa dica. Calc é do LibreOffice, Excel é do Microsoft Office, ok? Tá bom? São concorrentes, tá?
O que é que cai muito em prova de concurso público sobre esses caras aí? Fórmulas. Fórmulas. Funções. Ok? Nós vamos ter uma aula específica sobre planilhas e, além de eu te falar teoricamente sobre eles, nós vamos falar da prática, porque a tua prova vai te trazer muita prática, ok? Vai te pedir para julgar a prática disso aí, tá bom? Próximo tipo de software, criador e editor de apresentações eletrônicas, tá bom? Criar, editar e exibir apresentações gráficas, o nosso famoso PowerPoint, que tem no pacote LibreOffice o seu concorrente, que é o Impress. Pessoal, decore, leia, grave o nome das aplicações. O PowerPoint é do pacote Microsoft Office e o Impress é do LibreOffice. Você não tem ideia de como chove questão em concurso público pedindo somente isso. O nome do editor de texto da Microsoft, o nome de editor de texto do LibreOffice, o nome do editor de planilhas eletrônicas da Microsoft, o nome do editor de planilhas eletrônicas do LibreOffice, o nome do editor de apresentações eletrônicas da Microsoft, do Office, o nome do editor de apresentações eletrônicas do LibreOffice. Só isso já te safa de uma questão em prova de concurso público. E uma questão certa ou uma questão errada podem fazer total diferença na tua aprovação. Ok? Tá bom? Outra categoria de software muito importante, os softwares antivírus. O nome por si só já é meio que explicativo, autoexplicativo. Ele serve para detectar, anular, remover códigos maliciosos. Códigos maliciosos podem aparecer na tua prova também com o nome de malware. Malware. Malware, tá? Ok? Exemplos: AVG, Norton, Avast, Kaspersky. Nós vamos ter, pessoal, uma aula só sobre malware, ok? Só sobre malware nós teremos uma aula específica. Mas aqui, como malware, eu posso te citar o famoso vírus de computador, Trojan, cavalo de Troia, cavalo de Troia, e também o ransomware. 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 Ok? Vamos estudar especificamente sobre isso numa aula futura. Aula importantíssima para a tua prova. Por enquanto, você fique ligadinho, preste atenção aí no conceito de antivírus, que é acabar com ameaças digitais, ou seja, os malwares, ou códigos maliciosos, ou softwares maliciosos, e os exemplos de antivírus. AVG, Norton, Avast, o Kaspersky, temos o Panda, temos o M-Café, temos uma infinidade aí de antivírus, tá bom? Agora, vamos falar sobre um outro assunto. Clientes de e-mail, tá? Ou melhor, gerenciadores de correio eletrônico. Gerenciadores de correio eletrônico, tá bom? Vamos lá. O mais famoso deles é, sem dúvida alguma, o Outlook, o Gmail, temos o Thunderbird também, tá? Que são gerenciadores de e-mail, ou chamado aqui cliente de e-mail, para utilizado para receber, enviar, organizar mensagens eletrônicas, e-mail, mensagem eletrônica, tá? Exemplo, Outlook, Thunderbird, Gmail, entre outros. Tá bom? Agora, pessoal, vamos falar de um assunto bem interessante e importante para a tua prova. Cai muito em prova. Gente, preste atenção no que eu estou falando para você agora, nessa dica que eu estou te dando agora.
Extensão de arquivo dentro do nosso assunto de conceitos básicos de informática despenca em prova de concurso público, tá? Mas o que são? São encontradas após o ponto e o nome de arquivo indica um tipo de informação armazenada nele. Extensão de arquivo, pessoal, é o que vai dizer o que esse arquivo é, o que ele faz, qual programa que executa ou abre esse arquivo, ok? Tá? Nós temos diversas extensões de arquivos. Nós temos extensões de arquivo de áudio, nós temos extensões de arquivo de imagem, nós temos extensão de arquivo de texto, nós temos extensões de arquivo de vídeo, de executáveis, de compactação e uma infinidade de outros, pessoal. O que é que eu estou te dizendo aqui nesse ponto? São encontradas após o ponto de um nome de arquivo indica o tipo de informação armazenada. Tá. Em outras palavras, é o seguinte: todo arquivo, quando você salva ele, tá? Ele é salvo com um nome, ok? Ponto, a extensão do arquivo, que é um acrônimo de 3 ou 4 letrinhas. Por exemplo, MP3, tá? Observa aqui, tudo que está à esquerda do ponto é nome, e você pode nomear da maneira que você quiser. Eu posso colocar qualquer nome em um arquivo? Eu posso. Tem uma exceção a essa regra? Tem. Presta atenção. Você... Vou apagar isso aqui para ficar mais interessante. Vamos lá. Você não pode nomear no Windows arquivo ou pasta com os seguintes caracteres. Não pode baseado. Isso aqui é um processo mnemônico para você não esquecer. Não pode nomear arquivo ou pasta no Windows com barra. Não pode nomear arquivo e pasta no Windows com asterístico. Não pode nomear arquivo ou pasta no Windows com seta. Não pode nomear pasta ou arquivo no Windows com interrogação. Não pode nomear pasta ou arquivo no Windows com aspas. Não pode nomear arquivo ou pasta no Windows com 2 pontos. Você entendeu? Não pode baseado, barra, asterisco, setas, interrogação, aspas e 2 pontos. Tá? Dica para tua prova. Beleza? Ok? Tá bom? Fora isso, o que é que você tem que fazer? Ler essa imagem, ler os quadros, ler as informações e decorar. O que que a banca te pergunta? Qual dos arquivos abaixo é um arquivo? Não é um arquivo de texto, não é um arquivo de vídeo. E aí você tem que decorar as principais extensões, tipo ou formato. Outra dica importante é isso. Aqui está escrito extensão, mas pode aparecer também tipo ou formato de arquivo. Então, é extensão, tipo ou formato. Não esquece. Tá bom? Vamos resolver umas questões? Beleza? Vamos lá. Primeira questão aqui para você. Um dos recursos muito úteis na organização e gerenciamento de arquivos é a compactação de arquivo, a qual permite reduzir o tamanho de dados do arquivo. Vamos lá. Primeiro a gente vai aqui observando sobre o que a questão está falando. Está falando de organização e gerenciamento de arquivos, em especial compactação de arquivos, tá bom? Qual permite o quê? Reduzir tamanho. Para que serve compactar? Para reduzir o tamanho de arquivo. Para ocupar menos espaço de armazenamento,
para que seja enviado mais facilmente, tá? E agora vem, as alternativas abaixo apresentam extensões de arquivo compactados, exceto aquilo que eu tinha acabado de te falar, tá bom? Você vai identificar aqui, perdão, o que não é um arquivo compactado, tá? Zip é um arquivo compactado? É. Zip é. RAR é um arquivo compactado? É. docx é um arquivo compactado? Não é. Tá bom? GZ e CAB também são. Ok? Vamos lá. Item C. A extensão docx não é um formato de arquivo compactado. Ok? docx não é reconhecido como formato de arquivo compactado. A extensão comum para arquivo compactado são zip, RAR, GZ e CAB. Tá? docx não é uma extensão padrão de arquivo compactado. Extensões mais comuns, repetindo aí o que a gente está falando. O que é que você vai fazer aqui? Você vai pausar, você vai anotar as principais informações que falam sobre isso. Por exemplo, zip é arquivo compactado e explica a origem dele. GZ, CAB, ok? Só aqui nesse comentário nós temos várias instruções e informações que vão te servir para aprender sobre arquivo compactado, que vão ser úteis para você revisar para a tua prova, tá bom? Beleza? Questão 2, banca FCC. Em um pendrive, foi encontrado um arquivo chamado pererarararará.zip. Lembra que eu te falei? Após o ponto, é o tipo, a extensão ou formato do arquivo. Antes do ponto é o nome do arquivo. Com tamanho de disco, etc e tal. Em bytes. Trata-se de um arquivo, tá? Aqui tem duas informações que ele te cobra. Ele te cobra primeiro. O que é que ele está te cobrando aqui? Ele está te cobrando que você saiba qual é o tipo do arquivo e ele está te cobrando que você saiba um assunto que a gente viu na aula passada, tá? Unidade de medida da informação. Bit, byte, kilobyte, megabyte e assim por diante. Ok? Tá? De cara, a gente já sabe que o zip é um arquivo compactado. Beleza? Então, eu tenho um arquivo compactado e eu tenho a unidade de medida da informação dele. Então, vamos lá. A letra A está dizendo que é um arquivo de sistema. Não é um arquivo de sistema, tá? A B está dizendo que é compactado, ok. A C compactado, ok. A D otimizado. Não é um arquivo otimizado. A E de programa. Não é um arquivo de programa. Na pior das hipóteses, pessoal, se você precisasse chutar essa questão, você sairia ali de 20% de chance de acerto para 50% entre A e B, tá? Você precisaria saber que o tipo é zip, ou melhor, que zip.zip é um tipo, formato ou extensão de arquivo, que é o que está escrito aqui, arquivo compactado, e agora na unidade de medida da informação, você teria que converter 13 mil milhões de bytes. 13 milhões de bytes é giga ou é mega? Ok? Tá? E aí eu te digo que a opção correta é a letra C. 13 milhões de bytes é megabyte. E aqui temos um comentário para você a respeito sobre as unidades de medida da informação, sobre tudo, e sobre os tipos de arquivo apontados aí. Leia, releia com calma, use como revisão, é uma excelente fonte de estudo além do conteúdo. Nós fizemos a teoria, estamos fazendo a prática, e na prática também a gente revisa algumas coisas de aulas passadas, inclusive, e a gente também até te ensina, agrega assuntos novos, ok? Fica ligadinho aí. Terceira questão. Um usuário precisa enviar 145 documentos por e-mail, que totalizam 2,5 MB, e estão em uma pasta no seu computador com Windows 2010. Em português, para isso ele foi orientado a compactar, novamente falando aqui de compactação, estes arquivos em um único arquivo com extensão zip. Até aqui sem novidade para a gente. E anexar esse arquivo por e-mail. Poderá usar para compactar o arquivo aplicativo. O que é que ele está te perguntando nessa questão? Qual dos arquivos abaixo realiza compactação de arquivo? Ok? Você pausa essa questão, dá uma lidazinha e marca a alternativa correta. Na nossa aula, nós vimos aqui, citamos para você, o 7-zip.
ok? Que é o gabarito da questão, tá? 7-zip é um software utilizado para compactar e descompactar arquivos, sendo leve e bastante prático. Você compacta e você faz o processo reverso depois, tá bom? As outras questões criam aí nomes fictícios, as outras alternativas criam nomes fictícios de softwares compactadores que nem existem, tá? Nossa banca FCC trouxe isso para a gente, tá bom? Ou seja, saber do 7-zip, um dos softwares de compactação e descompactação mais famosos do mundo, resolveria a questão para você, tá bom? Questão 4, FCC. Vamos lá. Falo de uma notícia, e aí você sabe que a nossa Fundação Carlos Chagas adora historinhas, ok? E a partir disso te pergunto o seguinte: a partir da notícia da evolução tecnológica que a informática proporciona, é correto afirmar que o uso de softwares específicos para gestão de processos de saneamento possibilita o controle apurado, remoto e em tempo real de condições ambientais e de uma estação. Os computadores substituirão pessoas na gestão de sistema de saneamento, que reduzirá o custo de tratamento de água e esgoto. Gente, é uma questão que trata de tecnologia? Claro que é. Mas concorda comigo que é uma questão que está mais relacionada com interpretação de texto? Ok? Presta atenção no seguinte, olha o que está escrito bem aqui. Olha o que está escrito bem aqui. A partir da notícia, tá? Você vai ter que extrair do texto o que ele pede, ok? E, obviamente, está ligado, atento, na evolução tecnológica da informática. Leia, releia, analise e marque o gabarito correto, tá bom? Língua portuguesa é a disciplina mais importante para a prova de concurso público, porque nela traz interpretação de texto, essencial para qualquer matéria, qualquer disciplina na tua prova. Não esqueça disso, por favor. Gabarito letra A. Uso de softwares específicos para gestão de processos possibilita o controle apurado, remoto e em tempo real das condições ambientais de uma estação. O que ele está falando aqui? Nós temos lá uma estação de saneamento e tratamento. Temos softwares que a gente consegue utilizá-los de maneira remota. Para quê? Para controlar aquele processo ali, tá? Maneira remota, em tempo real, ok? Para controlar a estação ali, isso fala do acesso remoto e softwares e através da internet nos possibilitam dentro desse contexto, tá bom? Interessantíssima uma questão de análise, interpretação, exige de você tecnologia, exige de você interpretação de texto, língua portuguesa apurada, mais leitura. Leia bastante sobre todos os assuntos, que isso vai te safar muito em prova de concurso, em todas as disciplinas, inclusive, tá bom? Quinta questão. Toda vez que o usuário liga um computador, dois sistemas são executados, tá? Para que o computador possa ser operado. A BIOS, que nós falamos, e o sistema operacional. Com relação às funções dos dois, o técnico identificou corretamente que uma das funções, o que é a BIOS? É inicializar o sistema, é inicializar o computador, fazer o teste de todo o hardware, se está tudo ok, para depois passar para o sistema operacional tomar conta da situação, sistema operacional que é startado, inicializado de dentro do HD. A BIOS é startado da placa-mãe por um chipzinho que está soldado lá. Beleza? E aí a gente lê as alternativas e marca a questão correta. Vamos ver, letra A. Do sistema operacional, a função do sistema operacional é gerenciar os recursos de hardware para que as tarefas possam ser executadas. É isso que o sistema operacional faz? Gerencia hardware, gerencia software na máquina para que tudo possa ocorrer corretamente? Aparentemente, esse é o gabarito da questão. Vamos ver as outras, se não tem uma melhor? Função da BIOS é gerenciar acesso a arquivos armazenados no HD? Não, a função da BIOS não é essa. C. Função do sistema operacional é verificar o hardware está de acordo com a configuração contida na memória CMOS? Não, não é essa a função do sistema operacional. Seria mais da BIOS, mais adequada da BIOS, tá? Função da BIOS é garantir a segurança dos arquivos armazenados no computador, ou seja, no HD? Não, pessoal. Não é essa a função da BIOS. E a função do sistema operacional é verificar a inicialização, o correto funcionamento da memória RAM
Não, quem faz isso é a BIOS, não é o sistema operacional. Então, gabarito correto, aqui a nossa letra A, uma questão belíssima da nossa Fundação Carlos Chagas. Ok? Como diz aí o nosso gabarito. Sexta questão. Em relação a software, é correto afirmar que são exemplos de software, aplicativos, sistema operacional e o antivírus. Aplicativo é software? É. Sistema operacional é software? É. Antivírus é software? É. Correto. Gabarito, letra A. Wi-Fi é software? Não, pessoal. Wi-Fi é uma tecnologia que permite conexão e troca de informação sem fio, ok? O Wi-Fi está mais relacionado para protocolo, o Wi-Fi está mais relacionado com um hardware que permite ao computador acessar uma rede sem fio, tá? Não necessariamente um software, ok? A CPU, o nosso processador, é uma espécie de software? Não. CPU, o nosso processador, é um chipzinho que está lá na nossa placa-mãe, que é o cérebro da máquina, não é software, tá? São softwares de compactação de arquivo. Microsoft Office e Java. Não. Microsoft Office é a suíte de aplicativos da Microsoft e Java é um software relacionado com a programação, leitura de arquivo na internet, entre outras coisas, tá bom? O SSD é um software? Não. O SSD é um hardware de armazenamento, de acesso rápido, de processamento rápido, ok? Sétima, assinale a opção que apresenta respectivamente, ou seja, um após o outro, a denominação dada ao circuito eletrônico de um computador, juntamente com a memória e dispositivo de entrada e saída, e a denominação dada aos programas e aplicativos com as instruções detalhadas sobre a execução de alguma tarefa e sua representação no computador. Que questão linda! É simples, mas exige de você leitura, exige de você atenção e exige de você calma para interpretar corretamente. Tá bom? Isso aqui está falando de quê? De unidade central de processamento e depois de interpretadores? Está falando de hardware e software? Está falando de unidade lógica aritmética e sistema operacional? Arquitetura computacional e linguagem de programação? Unidade de controle ou programas objeto? Vamos lá. Qual é a denominação dada para circuitos eletrônicos de um computador? Ok? Juntamente com memória e dispositivo de entrada e saída. Estou falando aqui de periféricos. Então, estou falando de hardware, tá? Ok? E qual é a denominação dada aos programas e aplicativos? Programas e aplicativos, eu tenho software, hardware e software. No final das contas, falava sobre hardware e software. Beleza? Leia, releia com calma, que você vai ver que a letra A fala de processador, a letra B fala da unidade lógica e aritmética que estão dentro do processador, a letra D de arquitetura computacional é um conceito, e a letra E é unidade de controle que também está dentro do processador. Beleza? Oitava questão. Software proprietário. São sistemas de informação desenvolvidos com o propósito de exploração comercial. É proprietário. Uma empresa faz para explorar comercialmente. Analise a alternativa correta que contém um software proprietário. É isso que ela quer. O que é um software proprietário aqui? Letra A, LibreOffice. Libre significa livre. Então, é um Office livre. Se é livre, não é proprietário, tá? Microsoft Word, opa, pertence à Microsoft. Pertence à aplicação, à suíte de aplicativos Microsoft Office. É pago. Para você usar o Word, você tem que pagar uma licença para a Microsoft. Então, o nosso gabinete é letra B, as outras estão erradas, tá bom? Beleza? Nona questão, qual é a principal característica de um software proprietário? Qual é a principal característica de um software proprietário? Restrição de acesso ao código-fonte e a posse dos direitos autorais pelo desenvolvedor? Obrigação de compartilhar modificações feitas no software com a comunidade? Não. Se fala de comunidade, se fala de compartilhamento, não pode ser proprietário. Disponibilidade gratuita. Opa, se é gratuito, não pode ser proprietário, porque o proprietário é o dono e ele que tem o poder de explorar comercialmente isso. Ausência de bugs, quem dera se o software proprietário não tivesse nenhum bug, nenhum defeito, nenhum problema. Nenhuma das anteriores, também não. Gabarito, nossa letra A. Restrição de acesso ao código-fonte e a posse
dos direitos autorais para o desenvolvedor, ele que é o dono, ele que pode explorar, tá bom? Beleza? 10ª questão. Aplicativo de escritório, tanto por meio de software livre quanto de software proprietário, são programas de computador, certo? Projetados para auxiliar os colaboradores em ambiente de escritório. Os exemplos de software de escritório livre e proprietário são, respectivamente, ele quer saber primeiro um software livre e depois o proprietário, tá? LibreOffice é livre? É. Microsoft Office é proprietário? É. Gabarito letra A. Word é livre? Não. Photoshop é livre? Não. Apache OpenOffice é livre? Acho que até pode ser, tá? Mas o Adobe Illustrator não é, tá? Apache OpenOffice. Apache OpenOffice, ok? Gabarito letra A. LibreOffice e Microsoft Office. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje sobre software. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato com a gente. Não esquece, concurseiro, concurso público, você faz até você tomar posse. Que Deus te abençoe, te encaminhe e te oriente corretamente para que logo em breve você tome a sua posse. Um abraço, até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar aqui com você, tá bom? Valeu!